Boa noite, queridos irmãos e irmãs do Grupo Espírita de Amor e Caridade Ajudando a Caminhada. Aqui quem fala é Edivaldo, e que este ano de 2021 seja repleto de amor e caridade para com todos os nossos semelhantes. Vamos fechando nossos olhos físicos e mentalizando a figura do nosso irmão maior Jesus, e agradecer por todo o seu amparo e proteção que nos foi dado através de sua falange espiritual nesse ano que passou, e pedir para que continue a nos fortalecer em nossa caminhada. Que assim seja. Meus queridos irmãos e irmãs, hoje o tema é André Luiz. E André Luiz, esse espírito, ele foi apresentado pelo seu mentor, foi apresentado a Chico Xavier pelo seu mentor Emmanuel, que através da psicografia do Chico Xavier, ele trouxe uma série de obras entre os anos de 1944 a 1968. Dessas obras, a mais conhecida foi Nosso Lar. Essa obra nos traz relatos do espírito André Luiz da sua passagem do mundo material para o mundo espiritual. Ele nos relata como foi sua estadia, assim que ele passou 8 anos no umbral. No início do livro Nosso Lar, Emmanuel comenta por que André Luiz optou pelo anonimato em relação à sua última permanência no corpo físico. Então, no livro Nosso Lar, ele nos traz o seguinte: os prefácios em geral apresentam autores exultando-lhes o mérito e comentando-lhes a personalidade. Aqui, porém, a situação é diferente. Embalde, os companheiros encarnados procurariam o médico André Luiz nos catálogos da convenção. Por vezes, o anonimato é filho do legítimo entendimento e do verdadeiro amor, para redimirmos passado escabroso. Modifique-se tabelas da nomenclatura usual na reencarnação. Funciona o esquecimento temporário como bênção da divina misericórdia. E André Luiz precisou igualmente cerrar a cortina sobre si mesmo. É por isso que não podemos apresentar o médico terrestre e autor humano, mas sim o novo amigo e irmão na eternidade. Por trazer valiosas impressões aos companheiros do mundo, necessitou despojar-se de todas as convenções, inclusive a do próprio nome, para não ferir corações amados, envolvidos ainda nos velhos mantos da ilusão. Os que colhem as espigas maduras não devem ofender os que plantam à distância, nem perturbar a lavoura verde, ainda em flor. Reconhecemos que este livro não é único. Outras entidades já comentaram as condições da vida além túmulo. Bem, queridos, André Luiz destacou-se no movimento espírita pelo conteúdo doutrinário de todas as suas obras, as quais são apresentadas de forma clara, através da psicografia do médium Francisco Cândido Xavier. Seus escritos inspiraram e inspiram grandes estudiosos a se debruçarem sobre suas obras,
em pesquisas constantes para compreenderem o mundo dos espíritos. Como convivem e pensam os indivíduos que não possuem mais um corpo físico, mas que vivem nitidamente em espírito e, como tal, apresentam gostos, vontades, desejos e necessidades. Afinal, o mundo não acaba com a morte do corpo físico. Nas suas obras psicografadas por Chico Xavier, André Luiz revelou como vivem os espíritos, o que fazemos depois da morte, para onde vamos, o que pensamos e como agimos quando nos encontramos sem o nosso corpo físico e material. André Luiz, autor dessas obras, nos trouxe informações variadas sobre inúmeros temas. Ele, como médico que foi, nessa época de 1944, trouxe coisas, temas que a medicina até então desconhecia, que 60 anos depois foram descobrir. Ele abordou assuntos que eram considerados tabus. Ele retratou um mundo diferente e nos levou a visitar uma cidade no plano espiritual chamada Nosso Lar, e que se transformou no Livro Espírita, o qual podemos dizer que é um dos mais importantes do século XX. Ali ele retrata desde a sua chegada no mundo espiritual, que é um umbral. Ele passou 8 anos no umbral, ali perdido, até ser resgatado para ir para essa cidade que se intitula Nosso Lar. Nós, na verdade, temos um compêndio muito enorme sobre vários assuntos nessas publicações, nessas obras que foram transcritas através da mediunidade de Chico Xavier. Podemos dizer que abriu o leque sobre todos aqueles ensinamentos deixados, compilados, tudo aquilo que foi compilado pela espiritualidade amiga através de Allan Kardec, que ficou estabelecido que ali também iria ser acrescentado outras informações que entram em conformidade com a doutrina espírita. E através disso, através dessas leituras, desses ensinamentos, dessas passagens, desse grande compêndio de obras, nos foi trazido muita informação, que até as pessoas tidas como estudiosas, como já disse, procuram atentar mais para a sua compreensão quanto ao mundo espiritual. Então, em sua obra Nosso Lar, logo no início, no capítulo 1, André Luiz nos traz o que ele estava passando, como que ele passou ali, como que ele compreendeu. Ele diz assim que ele tinha perdido a noção do tempo e do espaço. Ele estava convicto já de que não mais pertencia ao mundo dos encarnados. E, no entanto, ele sentia que os pulmões respiravam a longos haustos. E ele se tornava um joguete nas forças irresistíveis do mal, impossível esclarecer. Sentia-se, na verdade, amargurado, doente das grades escuras do horror. Ele via que seus cabelos estavam eriçados, o coração aos saltos, medo terrível
assenhorava-se, muitas vezes gritava como louco, implorando piedade, e clamava contra o doloroso desânimo que o subjugava. Mas quando o silêncio implacável não lhe absorvia a voz estentórica, lamentos mais comovendores que os seus respondiam-lhe aos clamores. Outras vezes gargalhadas sinistras rasgavam a quietude do ambiente. Era algum companheiro desconhecido que estaria, ao seu ver, prisioneiro da loucura. Formas diabólicas, rostos alvares, expressões animalescas surgiam de quando em quando, agravando-lhe o assombro. A paisagem, quando não totalmente escura, parecia banhada de luz alvacenta, como que amortalhada em neblina espessa, que os raios do sol aquecessem de muito longe. E ali ele continuava naquela viagem estranha. E com que fim? Que poderia dizer? Apenas sabia que fugia sempre. Sentia medo. Onde o lar, onde a esposa, os filhos? Ele perdera totalmente a noção de rumo. O receio do ignoto e o pavor da treva absorviam-lhe todas as faculdades de raciocínio. Logo que se desprendera dos últimos laços físicos em pleno sepulcro, sua consciência atormentada preferia a ausência total à razão, o não ser. De início as lágrimas lavavam-lhe incessantemente o rosto, e apenas em minutos raros felicitava-se a bênção do sono. Interrompia-se, porém, bruscamente a sensação de alívio. Seres monstruosos acordavam-lhe, irônicos. Era imprescindível fugir deles. Ele reconhecia a esfera diferente a erguer-se da poalha do mundo. E todavia era tarde. Pensamentos angustiosos atritavam-lhe o cérebro. Mal delineava projetos de solução. Ocorrências numerosas impulsionavam a considerações estonteantes. E, em momento algum, o problema religioso surgiu tão profundo aos seus olhos. Princípios puramente fisiológicos, políticos e científicos fulguravam-lhe, agora extremamente secundários para a vida humana. Ao seu ver, significavam valioso patrimônio nos planos da Terra, mas urgia reconhecer que a humanidade não se constitui de gerações transitórias, e sim de espíritos eternos a caminho da gloriosa destinação. Verificava que alguma coisa permanecia acima de toda cogitação meramente intelectual, e que se algo era fé, manifestação divina ao homem, semelhante análise surgia, contudo, tardiamente. De fato, reconhecia as letras do Velho Testamento e muita vez folheara o Evangelho. Entretanto, era forçoso reconhecer que nunca procurava as letras sagradas com a luz do coração.